Quando eu comecei a fazer trabalhos cujas dimensões excediam dimensões da matriz, né, do primeiro trabalho que a gente faz antes de fotografar o tamanho do estúdio e comecei a me vi forçado a trabalhar fora do estúdio, eu gostei muito dessa ideia. Aí eu comecei a fazer trabalhos em dimensões geográficas, né? Esses trabalhos na Terra, que tinham 1 quilômetro, 2 quilômetros, fotografava de um helicóptero. Essa coisa de me tirar do estúdio também abre muito a cabeça da ideia do estúdio como sendo o centro da criatividade. A arte é a evolução da interface entre a mente e a matéria, a consciência e o fenômeno. E esse espaço entre os sentidos e a inteligência, né, entre o que está dentro de você e o que está fora de você, esse espaço pequeno, que às vezes passa despercebido, é, na verdade, o estúdio onde o artista trabalha. Quando eu comecei a perceber que o estúdio definia o tamanho da obra, eu comecei a pensar em fazer coisas maiores que o estúdio. Quando a fotografia foi inventada, né, no outro dia, os jornais já exaltavam a morte da pintura, né? E, no entanto, o que aconteceu foi que a fotografia libertou a pintura, os pintores principalmente, a pensarem da responsabilidade de retratar o mundo tal como ele era, visível. E os pintores começaram a procurar, a descobrir toda uma razão que o mundo havia até então sido construído por eles. E eles tentaram entender o mundo desconstruindo o meio da pintura, o medium da pintura, né? E começaram a ver, a pintura é o quê? São marcas, então você tem impressionismo, a pintura é uma coisa que acontece no mundo dos sonhos, tem surrealismo. O que acontece agora é muito parecido, né? A imagem digital, ela apareceu quase como uma espécie de fantasma da pintura para assustar a fotografia. Da mesma maneira como a pintura, de uma certa forma, explicou a fotografia e explicou a relação do mundo que era feita por confiança, né? As pessoas viam uma pintura histórica e achavam que aquilo havia acontecido daquela maneira, né? Eles ignoravam todos os aspectos retóricos daquela construção, né? Mas a fotografia também sempre foi muito construída. Eu comecei a criar imagens que eram mosaicos feitos de pedacinhos de revista. E deu super certo, porque eu conseguia, através da ampliação, reter um pouco da fisicalidade do papel. Às vezes era um pouquinho amassadinho, então você via papel e você via imagem. Depois disso eu comecei a fazer imagens feitas a partir de fotos pessoais. E cada pedacinho da foto era uma foto que um dia alguém decidiu que aquilo valia relembrar, né? Cada vez que você aperta o gatilho da câmera, aquela imagem fecha e você não vê aquilo. Então, a história da fotografia, né, é de uma certa forma a história da cegueira. São momentos que você deixou de viver e para dar vida ao documento, né, que depois sobrevive você e vai contar essa história para outras pessoas. Eu fiz uma visita na Casa da Moeda que foi fantástica, né? O dinheiro brasileiro é muito bonito, além de ser muito bem impresso. E ele é o resultado de muita dedicação, carinho. O pessoal faz o dinheiro com esmero, sabe? E eu escutei isso de uma outra pessoa que trabalhava com o dinheiro, que é um dos dinheiros mais bem impressos do planeta. No fim, eles vêm com uns saquinhos assim, com esse dinheiro picado, que é o material que sobra, né, desse projeto rigoroso, né, de seleção cada nota é perfeita. E aí eu falei assim, nossa, que lindo, que bacana. Falei, a gente tem muito aí, você está querendo reciclar, porque você não pode usar aquilo para fazer dinheiro de novo, né? Você quer? Eu falei, mas é lógico que eu quero. E eu não sabia o que fazer a princípio com o dinheiro, mas eu me lembrava muito da admiração que eu tinha pelo dinheiro brasileiro, desses desenhos, né? Que é uma história bonita, né? Que era um biólogo que conseguiu influenciar o Fernando Henrique na época do Plano Real, para que ele pudesse transmitir que o grande tesouro nacional fosse fosse a natureza, fosse nossas florestas, nossa fauna, né? Nossa flora.
E eu pensei nessas florestas, né? Fazer representações de florestas usando todas as cédulas. E até agora nós fizemos 7 imagens. Uma delas, em particular, né, é uma do Taner, que é uma das que realmente catalisaram um pouco a ideia da coisa toda, que chama Mato Sendo Transformado em Carvão. E quando você vê isso num contexto atual, você pode imaginar que o Taner estava com uma pegada ambiental, né? Quando era o contrário, ele estava vivendo o momento dessa outra revolução, a Revolução Industrial, quando o mato, a mata, a paisagem era inexistente. E nessa época, o mato sendo transformado em carvão era uma coisa boa, que você estava transformando aquele nada, né, aquela coisa abstrata que era a natureza até então, em energia, né, em valor. E esse era o conceito principal da Revolução Industrial, você transformar o mundo, a natureza em energia, né? Cada escolha de material, ela te leva por um processo diferente. Se eu decidir fazer coisas com diamante, eu vou ter que me relacionar com os negociantes de diamantes da Rua 47 em Nova York. Se eu decidir fazer uma coisa com lixo, eu tenho que ir para Gramacho, eu tenho que entender quanto vale o lixo no mercado, e isso me dá a oportunidade de fazer o que o artista tem que fazer, que é a coisa mais importante, o verdadeiro material do artista é a experiência. Quando você amplia uma imagem impressa muito grande, você tem esse dot pattern, né? Essa moreia, as cores que vão se misturando. Eu tentei fazer isso com aquela balinha M&M, né? Eu tentei fazer isso durante uns 2 anos. Eu comi todos os M&M, ganhei peso, mas não consegui fazer nada. Mas eu nunca jogo a ideia fora, porque às vezes você deixa de fazer uma coisa por causa de recurso, né? Foi um caso, muitas vezes, que eu não consegui fazer uma coisa no passado porque eu não tinha dinheiro para fazer aquilo e depois eu consegui. E a outra coisa é tecnologia, né? Você não tinha como fazer porque não existia uma impressora que, por exemplo, que te permite imprimir, mexer na imagem, refotografar, imprimir tudo simultaneamente, fazer a coisa. Mas essas ideias você não pode descartá-las, porque você pode vir usar as ideias inteiras ou parte delas, né, em obras futuras. Então, assim, uma coisa que não dá certo hoje pode ser uma coisa sensacional para você fazer no futuro.